E você conhece alguém que é obcecado por perfeição? Que checa tudo nos mínimos detalhes e não admite a menor falha? A mania de perfeccionismo, quando levada ao extremo, pode ser sinal de um transtorno mental. E para saber como lidar com esse problema, nós vamos conversar com o psiquiatra Vicente Gomes no nosso quadro daqui a pouquinho. Só o tempo de virar a nossa vinhetinha para a gente trazer esse assunto que chama muito a atenção. Porque existem pessoas, doutor Vicente, que falam com muito orgulho, enchem o peito e falam com ênfase: sou perfeccionista, tudo na minha vida tem que passar pela perfeição. É perigoso esse tipo de posicionamento? Bom dia e seja bem-vindo. Bom dia, Ângela, obrigado. Bom dia a você que nos acompanha. Tem que ter cuidado com esse pensamento, esse tipo de conduta. Porque existe, Ângela, os dois lados da moeda, tá? Aquele momento em que você atua de uma forma perfeccionista para procurar melhorar mais a cada dia, para poder, ter ali uma relação com erros, melhorar uma sequência de aprendizados, conquistar os seus objetivos, ok. Mas a partir do momento que esse perfeccionismo ele persiste. E geralmente quem é perfeccionista, chega a ter esse padrão problemático, ele persiste. Ele tenta fazer de tudo para poder fazer o melhor. Ele vai lá, ele dá o máximo dele. É o suficiente, mas para ele não foi o suficiente. Então isso, diante do nosso mundo hoje em dia, imprevisibilidade, tanta coisa acontecendo nesse mundo acelerado, por mais que você faça o máximo, você não vai conseguir ter aquele desempenho, porque às vezes algo depende de outra pessoa e algo pode dar errado. Isso pode fazer com que aquela pessoa se frustre e ela não consegue lidar com aquela frustração. E ela tende a repetir alguns padrões de comportamentos, às vezes ela vai checar, ela deixa de fazer, então ela procrastina, ela não consegue colocar a situação ali em dia, ela não consegue cumprir prazos, ela sempre depende de uma aprovação externa. Isso pode ser perigoso. Quando a gente fala dessa pessoa perfeccionista, a gente sabe que ela começa a desenvolver isso na cabeça, é um pensamento de perfeição. Mas muitas vezes para trazer para a prática, em querer deixar tudo muito mais organizado, perfeccionismo e toque. Existe uma correlação? Quando a pessoa é muito perfeccionista, que ela tende àquele padrão, além desse pensamento de ter que fazer tudo e ter que fazer tudo certinho, perfeito, ela pode ter algum tipo de padrão de comportamento, não necessariamente um toque, mas uma personalidade que possa ter alguns traços nesse sentido. E que quando isso não tem um cuidado adequado, quando tem uma predisposição genética, isso pode desenvolver quadros de ansiedade. E como fazer, então, para que essa pessoa que tem esse pensamento de perfeição, ela possa seguir na vida da melhor forma possível? E sim, fazendo as coisas do seu modo, da forma como ela acredita ser correta, sem passar por um transtorno, por um tipo de desvio de conduta. Primeiramente é entender que errar faz parte do processo, tá? Aceitar as imperfeições, isso é um passo para você melhorar o seu processo de autocompaixão e você conseguir ter um melhor resultado ali, melhor estratégia para você lidar com determinadas situações. Aceitar essas imperfeições, tá? E saber que nós somos humanos, que nós somos falhos, que tem coisa que não vai depender da gente. Às vezes a pessoa se esforça, a coisa feita ela é melhor do que perfeita. E o que é que a gente tem que ter cuidado até para a parte preventiva? Os pais, às vezes a gente cobra muito do nosso filho, Isso, desse perfeccionismo tem relação com aquela coisa de o amor e a questão lá da prática do dia a dia da criança tem a relação com o desempenho, tem que fazer tudo isso, tem que dar conta, tem que ser bom na escola, tem que fazer esporte. E esse excesso de situações, esse excesso de tarefas com a criança, isso pode fazer com que ela vá ficando cada vez mais ali ansiosa de ter que dar conta de tudo e de todos. Então isso pode ter um risco nesse sentido. E se a pessoa
tiver, né, esse traço e começar a prejudicar o seu dia a dia, vai trazer sofrimento, ela não consegue, ela está começando a ficar angustiada, está começando a ter problema nos relacionamentos, na questão familiar, no trabalho, prejuízo no padrão do sono, aí é procurar uma ajuda profissional, psicológica para lidar com essas situações, para aprender estratégias a melhorar esses questão de frustração, lidar com essas frustrações e quando houver necessidade, sim, um tratamento medicamentoso para melhorar a qualidade de vida da pessoa. Perfeito, doutor Vicente. Muito obrigada, então, pelas orientações. E esse momento que a gente vive agora, de fim de ano, é muito bom para a gente parar e dar uma desacelerada, né? Para que a gente possa, de fato, então, passar por dias melhores. Obrigada pela participação, um prazer enorme. Eu que agradeço, oportunidade sempre, uma semana leve, abençoada, que Deus nos proteja sempre. Obrigada, então.